O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites e depois disso teve fome. Então, o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu-lhe: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito: Adorarás ao Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Então, o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentados, inclinemos nossa cabeça e em silêncio, por um minuto, rezemos em nosso íntimo, pedindo ao Divino Espírito Santo, que conduziu Jesus ao deserto, que o Espírito Santo nos conduza agora também a um momento de intimidade com o Senhor, com sua palavra, para que sejamos hoje iluminados e conduzidos por uma força que nos faça vencer todas as tentações. Rezemos, inclinemos a cabeça e rezemos em nosso íntimo. Amém. Queridas irmãs e irmãos, especialmente os catequizandos com as catequistas, que iniciamos esse itinerário de preparação para receber os sacramentos. Antigamente, para a catequese, isso que eu vou dizer é importante. Antigamente só existia o ciclo do ano A, o Evangelho de Mateus, com essas leituras. E essa sequência de leituras dos 5 domingos antes da Páscoa, do primeiro domingo da Quaresma até a Páscoa, era chamado de o caminho catecumenal. Em cada um desses domingos, os adultos que eram inseridos na fé e no mistério da participação e da pertença à igreja pelos sacramentos, a cada um desses domingos, os adultos eram introduzidos em aspectos e dimensões do mistério. A missa, não se assustem com o que eu vou falar, é uma formulação dura. Dom Valdemar Passini Dalbello diz: a missa não é para todo mundo e para qualquer um. A missa, ela precisa ser primeiro, para participar dela, a pessoa precisa primeiro ser introduzida no mistério e na compreensão do que se celebra. Não é algo para ir e assistir e voltar para casa.
Isso era tão importante que na sequência dos domingos de hoje até o domingo de Ramos, os que eram introduzidos no caminho da fé ficavam numa sala fora da igreja, os bancos reservados para eles. No certo momento da missa, quando começava a liturgia da palavra, eles entravam em procissão, sentavam-se no banco, escutavam as leituras e a pregação. Quando terminava a pregação, que ia professar a fé, eles se retiravam, porque não faziam parte da comunidade. Eram preparados para fazer parte da comunidade, introduzidos pela força da palavra, para que alcançassem a maturidade da compreensão da fé, para que um dia fossem membros da comunidade. Para participar da Santa Missa, a gente precisa ser introduzido no mistério, na compreensão do que é que acontece nela. Ela não é um culto qualquer, um rito qualquer, uma celebração que resume toda a atividade da paróquia e da comunidade. A comunidade precisa ter muitas outras iniciativas, como a catequese, que dá base de instrução na fé, para que a pessoa alcance a graça de dar um salto à participação nos mistérios de Cristo. Hoje, propriamente, a gente é introduzido, e não é à toa, que a primeira leitura deste primeiro domingo começa com Deus formando o homem do pó da terra, soprando-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem se torna um ser vivente. Aí o livro do Gênesis descreve que Deus criou também o Éden, as árvores, a fartura de bens e bênçãos, colocou o homem e a mulher no jardim. No meio do jardim havia uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aquela árvore que produz um fruto, que a serpente mentirosa aborda Eva dizendo: é verdade que Deus vos disse, não comereis de nenhuma das árvores do jardim? Eva diz: não, do fruto das árvores do jardim podereis comer, mas do fruto de uma árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não comais. A serpente provoca Eva dizendo: ah, que bobagem, Deus sabe que o dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Eva se convence, come, porque o fruto é atraente para os olhos. Come, dá ao marido, os dois viram que estavam nus e teceram tangas. A consciência da nudez entrou com a desobediência. A roupa, as folhas de figueira, a tanga que serve da primeira veste, a roupa que não cobre a nudez da vergonha, da desobediência. Tampa externamente, mas não cobre internamente. Para cobrir internamente, é preciso de um salto bem maior. Vamos ao Evangelho, no seu folheto, o número 10. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 1 a 11. Na quarta-feira de cinzas, nós ouvimos Jesus falar sobre os atos de piedade. Como dar esmolas, como rezar e como jejuar. Hoje Jesus enfrenta 3 tentações. Se você tiver zelo e comparar aqueles 3 atos de piedade com as 3 tentações, vai ver que está no mesmo plano. As 3 tentações ocorrem num momento importante na vida de Jesus. Vamos ver? Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo.
Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então O tentador aproximou-se e disse a Jesus: esperem aí. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Nós estamos aqui no capítulo 4 de Mateus, no versículo 1. No capítulo 3, versículo 13 a 17, foi o final do capítulo 3, com a cena do batismo de Jesus. Lembrem? Se lembram? Jesus vai, fala com João, João aborda, fala com Jesus, Jesus é batizado. Ao sair da água, o céu se abriu, o Espírito desceu como pombo, e do céu veio uma voz que disse: este é meu filho amado, ou tu és o meu filho amado. O mesmo Espírito que permaneceu sobre Jesus, conduziu Jesus ao deserto. Dependendo alguma tradução de Bíblia, vai dizer: o Espírito empurrou Jesus ao deserto. Para quê? O que significa Jesus fazendo jejum, 40 dias e 40 noites, tendo fome e sede e enfrentando Satanás? Olhe para a cruz. O deserto, a fome, a sede, provindas do jejum, e a tentação, revelam-nos a missão consciente de Jesus, em como no batismo ele desceu à profundeza de nossa realidade de pecado. Jesus agora desce aos perigos do homem, porque só assim pode o homem caído ser levantado por Jesus. Isso pertence ao cerne da missão de Jesus: penetrar no drama da existência humana, atravessar o drama de nossa fome e nossa sede, e das tentações que enfrentamos, porque nós humanos, todas as vezes que passamos por provação e privação, somos tentados. Jesus atravessa o nosso deserto até o último fundo, para encontrar lá no abismo de nossas tentações, cada ovelha perdida, cada ovelha machucada pelo pecado, pela tentação e pela queda, para estender-lhe a mão, colocá-la sobre os ombros e levá-la de volta para a face do Pai. Maravilhoso, né? Bento XVI, no livro Jesus de Nazaré, no capítulo 2, sobre as tentações, página 40. Isso que eu acabei de dizer. Ainda diz Bento: a história das tentações mantém assim uma estreita relação com a história do batismo, na qual Jesus solidariza-se com os pecadores. Pertence à essência da tentação o seu aspecto moral. A tentação não nos convida diretamente para o mal. Isso seria grosseiro, diz Bento XVI. Ela pretende mostrar o que é melhor para nós, pôr finalmente de lado as ilusões e dedicar-nos de todas as formas a melhorar as coisas com aquilo que aparece de imediato. A pretensão de sermos verdadeiramente realistas. Olhe para a solução que está à sua frente e faça. O real é o que aparece de imediato. O poder de resolver as coisas do jeito que der. Mas mais importante, dizemos nós, é que resolva o problema. As coisas de Deus, ao contrário, aparecem como uma outra forma. Parecem secundárias. Mais importante não é resolver o problema. Mais importante do que resolver o problema
é enfrentá-lo a partir da escuta de Deus, ainda que nunca o possamos vencê-lo. Amém? Entendeu a diferença? Assim, vamos nós, com Jesus, descer as tentações. No versículo 3 diz assim: depois dele ter fome, então o tentador aproximou-se de Jesus e disse a Jesus, leamos: se és filho de Deus, brada a igreja, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Transforme pedra em pão. O problema está diante de você, você está com fome, sede, você tem poder, encontre o poder. Na linguagem moderna do sucesso do mercado, na linguagem do coach de hoje é: empodere-se e resolva. Jesus diz: não resolva. Antes de matar a fome e a sede de 40 dias de jejum, antes de matar a fome e sede do corpo, é preciso descobrir outras formas de fome e sede que nós precisamos aprender a lidar com elas. O mundo ensina a gente a resolver apenas o problema imediato das necessidades básicas, o que vamos comer. E nós trabalhamos e trabalhamos muito para nossa dieta garantida, nosso alimento. Jesus diz: mais importante do que ter pão é descobrir outras formas de pão que o ser humano precisa. Não só de pão vive o homem. Você tem noção de quais são as outras fomes pelas quais você é chamado a passar nessa quaresma? A prática do jejum na quaresma não é para mortificar e fazer penitência, para reprimir o que não presta no corpo. Isso seria razoável, mas a prática do jejum é para ativar em nós uma sensibilidade que nos faça descobrir outras formas de pão, para matar outras formas de fome e de sede que habitam-nos. Nas bem-aventuranças, Jesus disse: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque deles é o reino dos céus. A fome e a sede de Jesus é a fome de uma realidade maior, dar-nos o reino dos céus. E aqui já vou considerando algumas coisas importantes de Bento XVI. O marxismo surgiu no mundo prometendo dar pão para todo mundo. O marxismo prometia de forma conceitual elevada, que por uma organização da sociedade, daria salvação para a fome do mundo, e daria para todo mundo o pão. O problema é que o marxismo fracassou, porque foi dando o pão mínimo, foi dando o alimento mínimo, a cesta básica mínima, foi atrofiando e fazendo todo mundo viver cada vez mais com aquilo que o Estado podia dar, o mínimo, até virar Cuba, o que Cuba virou. Não só de pão vive o homem. Meninos e meninas da catequese, transformar pedra em pão, sabe o que é? Pão tem a ver com necessidades e com desejos, com a satisfação, o prazer da comida saborosa, gostosa. Alguém aqui já fez, acho que hoje em dia não existe isso, mas naquela época que tinha a padaria do bairro, em que a gente ia na padaria comprar pão com fome,
e a gente abria o saco de pão e vinha tirando lasquinhas de pão e mastigando suavemente para aquela lasquinha dissolver a boca da gente, aquele sabor do pão fresco, com aquela fome de criança e adolescente que a gente tinha, era a coisa mais, dava vontade que o caminho até a casa demorasse a chegar para a gente continuar saboreando o pão. O pão aqui significa o território das nossas necessidades, migrados para o território da satisfação prazerosa. Muitos de nós aqui temos em nossa casa uma bênção. Temos muito mais pão do que precisamos. Nossa despensa e nossa geladeira constantemente joga comida no lixo. O iFood que encomendamos, a gente abre, experimenta, não gosta e vai para o lixo. Isso existe? Hoje, nós mais do que transformar pedra em pão, hoje nós transformamos pão em lixo. Estamos bem piores na situação. Enquanto muitos são privados de ter o mínimo, nós temos em excesso e transformamos em lixo o que temos. Primeira tentação, paro por aqui porque daqui um pouco voltamos a ela. Primeira tentação é, transforma a pedra em pão. Segunda tentação, versículo 5. Então o diabo levou Jesus à cidade santa. Já previno que Bento XVI e todo grande estudioso de Bíblia considera que essa tentação é a mais difícil de interpretação. Vamos lá? Levou Jesus à cidade santa. Leiamos. Colocou-o sobre a parte mais alta do templo, ele disse: Brada. Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Vai. Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos. Espere. Vai, para quê? Não tropeces em alguma pedra. O diabo sabe onde fica a cidade santa, Jerusalém, sabe onde fica o templo, leva Jesus no templo, na parte mais alta do templo, e ainda sabe a Bíblia de cor. Bento XVI cita uns escritores maravilhosos, antigos, que chamam de a discussão de Jesus com o diabo é a discussão de Jesus com um teólogo, ou com um catequista, ou com um pregador. O diabo sabe a Bíblia de cor, cita o Salmo 91 de forma assim, poética. Peguemos alguns elementos centrais para a gente não dispersar aqui. E para a catequese isso aqui é central. Depois de propor a Jesus, transforme pedra em pão, Jesus é levado por Satanás ao templo, colocado na parte mais alta do templo, e o diabo diz: joga-te daqui do alto para baixo, adolescente, faça de conta que você tem asa, rapaz, com essa fé que você tem, voa, lança-te daqui. Os anjos do Senhor, está no Salmo, os anjos vão te segurar para que você não tropece em alguma pedra. Faça o teste, experimente Deus. Os pregadores da teologia pentecostal, ao modelo do Edir Macedo, diziam assim no começo das promessas messiânicas do mundo evangélico dominador. Eles diziam: hoje ou tal dia tem bênção e milagre aqui na igreja. Traga o seu problema que a gente vai ver se Deus é Deus ou não é Deus. É uma das frases que eles mais repetem. É a mesma do Satanás. Repito, esses pregadores falam a mesma coisa que Satanás. Vamos ver se Deus é Deus ou não é Deus. Traz seu pedido, traz sua necessidade, traz sua fome e sede, põe no templo que vamos ver se Deus é Deus ou não é Deus. Jesus responde com o livro de Deuteronômio, versículo 7. Jesus lhe respondeu:
também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. O que é essa tentação de jogar-se lá de cima para ver se os anjos seguram? Olha, o que eu vou falar agora, pelo amor da misericórdia divina, não é nada nem pessoal e nem opinião minha. E se for, desprezem. O que eu vou falar agora é um dos elementos atuais mais difíceis, porque aqui está em jogo a religião, o templo e as funções nossas no templo. Aqui está a pergunta: o que nós fizemos com a cidade santa, o que nós fizemos com o templo, o que nós fizemos com a religião, o que nós fizemos com a Bíblia? Quando o diabo diz: joga-te daqui e caia no abismo, para ver se os anjos vão te segurar, o diabo está dizendo: transforme a sua fé, a sua religião, o seu templo, a sua prática religiosa em experiências emocionais, sensações prazerosas. Converta a religião num templo de cantos e hinos que arrepiem, que façam chorar. Tire o altar, tire a Eucaristia, tire a palavra, monte um palco, põe uma banda zoando música para arrepiar e emocionar, se emocione, fale com Deus, que basta. Voe no delírio das emoções. É a religião gospel, ou a religião católica do arrepio da emoção. Não é importante a realidade, deixa a realidade lá. O importante é como você se aventura e se emociona nas sensações. Sabe o que é isso? Bento XVI diz: transforma a pedra em pão, transforma, se és filho de Deus, transforme sua capacidade de reduzir tudo para satisfazer você nas suas necessidades e desejos. Salte daqui para ver se os anjos te seguram. O diabo está dizendo: transforme a religião em circo. Pão e circo. A expressão clássica no latim é pão e jogos, por causa dos jogos das grandes arenas de jogos e competições que tinham em Roma, na Roma antiga. Pão e jogos, mas vale também pão e os estádios, pão e a Marquês de Sapucaí, pão e o carnaval, pão e o boteco, entendeu? Pão e a farra, pão e reduzir o domingo a ligar o sonzão e a churrasqueira 10 da manhã e ficar até 10 da noite, e nem o nome do Pai se faz. Transforme o dia do Senhor no dia da sensação, da aventura mágica, prazerosa. Prazer e emoção barata religiosa. Nós, pregadores, fomos substituídos por cantores que fazemos os outros arrepiar e emocionarem-se dentro das igrejas. Isso existe? Existe? Porque não conta mais o que Deus diz. Deus, na verdade, não tem algo a dizer. Ele já disse. Apenas você o sequestra por aquilo que ele falou, e agora você puxa a cordinha como um cordel e diz: eu vou pular daqui, você na passagem da Bíblia tal, você diz tal coisa, banca isso aí. E Deus virou um cordelinho, uma marionete dos seus jogos de cena com Deus. O diabo está propondo que você substitua a palavra de Deus por recorra a ela, só para você dizer a Deus: você já falou, agora cumpra. A palavra não é para instruir você, orientar você e libertar você
de recorrer aos apelos imediatos para fugir da fome, da sede e do tentador. Use a palavra para você alcançar o domínio. Não tem a Bíblia do homem de negócio, a Bíblia da mulher próspera, a Bíblia do homem próspero. É isso. Transforme a palavra de Deus em o sucesso mágico para você. Duro, né? Hoje as crianças estão mais calmas, porque quando refresca o tempo assim, a criançada fica mais calma. Mas para nós, mais velhos, sobretudo para vocês pais e mães, e vô e vó, como ajudar as crianças nessa fase de criança? Não tem que fazer o que fazia na minha época. Jamais tratar a criança da forma com que a gente era tratado, com beliscões e croques para ficar quieto na igreja. Nós temos que descobrir outras formas de uma educação mais civilizada e mais elevada, para ajudar as crianças a descobrirem o templo, não o lugar da opressão de um Deus, mas entre a liberdade aventureira das crianças e o templo como lugar de escutar Deus, nós precisamos devagar ir moderando e moldando o comportamento das crianças com amor, com paciência. Está claro, pais e mães? Eu não acho de jeito nenhum que deve ter opressão. Hora outra um pai e uma mãe vem constrangido dizendo: o que eu faço? Eu falo: não deixe a inquietação da criança vencer você. Vença, e vença com amor, com colo, com afeto, e dando-lhe Deus, mais do que norma e regra, ou beliscões para se comportar bonitinho. Está claro? Isso é difícil. Para cada criança vai ser um mistério, demora. Esses dias uma psicopedagoga falou para mim na porta da igreja: se o senhor deixar, eu vou ajudar a orientar os pais. E ela me disse uma regra. Por exemplo, as crianças que querem a hora da missa se entreterem, pai e a mãe diz: escolha um brinquedo, leve, porque é para a missa e você vai participar da missa. Mas, dizia ela, diga para os pais educarem as crianças para pegar um brinquedo que não seja barulhento, que não seja perturbador, que não cause desconforto para os outros. E ela dizia: também na sala de aula, também na igreja, também quando a gente vai num consultório médico. Acho que todo mundo já passou pelo constrangimento de ver criança dar piti em consultório médico, porque ela quer fazer do consultório o lugar onde ela reina. Como dar às nossas crianças uma noção razoável entre a liberdade prazerosa de ser criança e o limite de ter que dividir o mundo com os outros e com Deus? Com Deus. Eu acho uma tristeza quando pai e mãe querem engessar as crianças na igreja e tirar delas a graça de serem crianças. Mas como ser pai e mãe que molda nelas e ativa nelas um desejo de fazer mais do que o templo, o lugar de aventura, o lugar de uma sensação, de educar os sentidos para uma voz, para uma presença, para um sobrenatural que aqui está, um Deus que fala com elas. E não é fácil esse caminho, minha gente. Isso supõe de nós todos, a comunidade, paciência, para conviver com a inquietação delas, com o sofrimento do pai e da mãe correndo atrás. Mas nós não podemos dar a elas a liberdade de transformar o templo em um lugar em que os meninos e meninas saltam lá de cima o tempo inteiro, e o pai e a mãe vêm e pegam como anjo no braço, tirando dela a responsabilidade dela. O fato de dizer: pula-te daqui de cima, para os anjos não te pegar, use a sua liberdade de forma irresponsável, sem pagar o preço das consequências.
da regra básica da lei da gravidade. Um corpo que cai. Básico. Básico. Não corra assim. Não movimente assim. Cuidado com os outros. Amém. Amém, pais e mães. Amém, crianças. Crianças. Não tiremos das crianças a graça de serem crianças. Terceira tentação. Versículo 8. Novamente, o diabo levou Jesus para um monte muito alto. Esta é, Bento XVI diz que aqui é o ápice da elevação do ser humano com as suas ambições, e é o ápice do rebaixamento de Jesus. O diabo levou Jesus para um monte muito alto. Para quê? Leiamos juntos. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória. E lhe disse: eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: brada a igreja. vai-te embora, Satanás, porque está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Depois do diabo não ter convencido Jesus de transformar o templo num lugar de sensação prazerosa, de circo, de distração, de entretenimento, por falar nisso, antes de entrar na tentação, na terceira tentação, quero recordar que domingo passado, um dos nossos irmãos daqui da equipe de apoio, que a gente disse, não é para deixar criança e adolescente ir sozinho ao banheiro. Um irmão, vendo que um dos nossos, tinham duas pessoas cuidando ali, como está lá agora, cuidando, para que não fiquem sozinhos, por causa dos perigos da violência contra a criança. Um irmão levantou-se de imediato e foi. O pai veio, pôs o dedo na frente do nariz do nosso irmão aqui que estava zelando, dizendo, tem regra, tem limite, qual é a idade? Qual é o limite? Deus deu uma resposta para o nosso voluntário aqui, que só Deus pode dar. O voluntário disse, irmão, eu me levantei, porque aqui é uma área aberta, exposta, perigosa. Sabe qual é o limite? O limite nosso é não ter limite para proteger sua família. Esse é o limite nosso. Não ter limite para proteger sua família. Nós queremos é te ajudar. Nós não sabemos por que você não deu conta de fazer isso. Você imagine que nós chegamos, e podem entrar nas notícias aí, lá em Anápolis, um camarada que de forma perigosa, seduzindo o comportamento das crianças, não vou usar a expressão para não causar escândalo para as crianças, mas que usou de violência absurda com uma criança de 5 anos. E a prática dele era ir para a igreja e ficar tirando brinquedinhos do bolso e entretendo as crianças. Então, minha gente, hoje o diabo age num pai e numa mãe distraídos, num sedutor que está e num pregador que não se preocupa com a dignidade e a proteção e a tutela dos menores. O diabo está solto quando nós não assumimos nossa responsabilidade de pai, mãe, vovó, de padre, de pregador, de irmão na comunidade que, vendo uma situação de risco, não suporta ficar sentado e vai atrás. Amém? Ou a gente entra nessa ordem de transformar o templo num lugar de Deus ser Senhor, ou nós deixamos. Não é à toa que o diabo sabe onde levar Jesus, na cidade santa, no templo, e sabe a Bíblia de cor. Não é porque ele frequenta a igreja que não é o diabo, tá claro? Não é porque sabe a Bíblia que não é o diabo, é exatamente porque é o diabo que ele também frequenta o templo, sabe onde fica e sabe a Bíblia de cor. Amém? Tá claro? Por favor.
agora sim, desculpem, eu não podia nunca deixar de registrar isso, gravado na internet para a tutela de nossas crianças, nossos menores e principalmente os vulneráveis. Versículo 8: novamente o diabo levou Jesus a um monte muito alto. Todos os estudiosos de Bíblia gostam de parar longamente nesse novamente. Por quê? Porque o mal não desiste da gente. O mal, ele é recorrente sempre. Você venceu uma ali, duas lá, 3, você venceu 20 vezes. Não é porque venceu muitas lá que o mal desiste de você e não se aproxima de você. Se foi assim com Cristo, imagine conosco. Novamente, o diabo levou Jesus, o diabo leva. Bento XVI diz que o diabo promete tudo, arranca tudo e não dá nada. E é isso que faz o diabo ser diabo. Promete tudo, arranca tudo e não dá nada. E se ele tem condições, ele arranca de você a coisa mais sagrada que você tem. Como é que o diabo entra na vida de Jesus? Ele entra com um espinho. Ele espeta Jesus pelo afeto. Ele entra espetando Jesus pelo afeto, dizendo: se és filho de Deus. O diabo entra em nossa vida, tirando de nós o que nós temos de mais nosso, nossa identidade de filha e filho de Deus. O diabo entra em nossa vida, dando-nos uma falsa noção de liberdade, de fazer o que quer. E Jesus diz: não, a liberdade sem Deus, ela é uma escravidão, ela é a pior de todas as escravidões. A liberdade sem Deus é a pior de todas as formas de escravidão. Jesus diz: não só de pão vive o homem, não tentarás o Senhor teu Deus, adorarás o Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Pode pegar pesado, né? Ainda não peguei. Pode? O diabo levou Jesus num monte muito alto e mostrou-lhe os reinos do mundo e sua glória. E lhe disse: eu te darei tudo isso se te ajoelhares diante de mim. Quem aqui nunca viu de madrugada a televisão ligada e um pregador dizendo assim: nós vamos mostrar para você os irmãos que vieram nessa igreja e deram dízimo, estavam na miséria e hoje os bens que ele tem. E aí a televisão mostra o apartamento de luxo, o carro de luxo, a casa de aluguel, o comércio que cresceu, e diz para o irmão: como é que você conquistou isso tudo? Ele diz: depois que eu vim para cá e fui fiel e dei o meu dízimo, eu conquistei os reinos deste mundo e sua glória. Jesus, na conversa com o diabo nessa terceira tentação, parece um padre ou um pastor num programa de televisão fazendo campanha do dízimo, não parece? É a mesma coisa. Não se assustem. O diabo mostrando para Jesus os reinos do mundo e sua glória, dizendo: eu te darei tudo isso, parece o Jeffrey Epstein dizendo aos poderosos, aos homens de sucesso e de glória: podem ficar no hotel de luxo que eu busco meninas e meninos para violação e exploração sexual, onde você precisar, da cor que você precisar, para que você tenha o seu prazer. Não é isso não? O diabo, mostrando para Jesus os reinos do mundo e sua glória, é o Vorcaro com o Banco Master. Funde um banco, chame os pregadores, administre o dízimo dos pastores, mostre que a igreja é a igreja de sucesso e de resultado, que dando dízimo as pessoas conquistam bens, e as pessoas ricas pegam também os bens dela, e os bens que esse banco for administrando, você envolva todo mundo. Pegue o STF, pegue a família do STF, pegue o PCC, pegue o crime organizado, pegue os políticos, pegue as igrejas, pegue a justiça e enlaça todo mundo numa ordem só.
a ordem satânica dos reinos deste mundo e a sua glória. Esta é a lógica do Jeffrey Epstein e do Vorcaro com o Banco Master. É a mesma de Satanás. Amém? Amém? Pode reagir. É a mesma. Nós que pensávamos que o PCC estava só dentro, faz muito tempo, de muitas atuações da esquerda, especialmente com narcotráfico, mas nós não imaginávamos que o Comando Vermelho, o crime organizado, estava junto com as igrejas administrando dinheiro do dízimo do povo. E ainda fazendo contratos milionários com o STF. Os reinos do mundo e sua glória. Jesus, olhe para a cruz. Jesus diz: adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. O diabo propõe a Jesus: o que vai resolver a sua vida é o prazer de comer o que você quer, a hora que você quer, transforme pedra em pão. O que vai resolver a sua vida é aventura a hora que você quiser, até no templo e na religião, um circo, os jogos emocionantes. O diabo diz a Jesus: o que vai resolver sua vida são os bens e a glória dos reinos deste mundo. E Jesus diz: nem o pão que o comunismo promete para todo mundo, nem a liberdade que o capitalismo promete para todo mundo, dá ao homem o que o homem precisa. O que dá ao homem o que o homem e a mulher verdadeiramente precisam é colocar Deus onde só Deus pode ocupar. Adorarás o Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Ainda que tenha muito pão ou passando fome, ainda que não veja nenhum sinal de anjo protegendo e guardando você e passando tribulação e provação na sua vida, o que vai dar a você a verdadeira força e unção para enfrentar a fome e sede, as provações e tribulações, não é apelar para o imediato, o pão e o circo, mas é apelar para o essencial, adorar a Deus. O problema é que o diabo, curiosamente, tira Jesus do templo para levar Jesus para mostrar os reinos do mundo e sua glória, e Jesus volta para o templo ao dizer: opa, eu sou adorador, e o templo é lugar de adoradores. Olhe para a cruz, o Monte Calvário, o Gólgota, o monte onde a cruz de Jesus foi fincado, é o único monte de poder, porque é o único monte que Jesus não enxerga somente os reinos do mundo e sua glória. O Monte Calvário e o alto da cruz é a única altura que faz Jesus enxergar tudo que está na terra e toda a força que está no céu. E aqui eu vou terminando. O Evangelho de Mateus, no capítulo 28, o último encontro de Jesus com os discípulos no monte lá na Galileia. Jesus ressuscitado aparece aos discípulos os discípulos veem Jesus, caem todos prostrados com o rosto por terra como morto, diz o evangelista Mateus. Jesus se aproxima, toca neles e diz: não tenhais medo. E diz: toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Bento XVI diz que o diabo disse: mostra os reinos do mundo e sua glória, os reinos da terra. Bento diz que a dor e o sofrimento do diabo é que ele nunca poderá dizer o que só Jesus diz: toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. O poder do diabo é só aqui, e depois da morte e ressurreição de Jesus, o poder do diabo entra
entra em franca decadência, porque o reino do mal começa a ser desmantelado pela força da morte e ressurreição de Jesus. No Monte Gólgota, no alto da cruz, derrama o seu sangue e começa a lavar o mundo das forças e das potências de Satanás. Amém, igreja? Reage, igreja. Olhe para a cruz, que eu vou te ajudar a contemplar a cruz, com um texto maravilhoso de Bento XVI. Maravilhoso. Olhe lá, olhe para mim não. Agora, diante da cruz, acontece algo completamente diferente. Jesus tem um poder de ressuscitado. Hoje nós estamos aqui e Ele está vivo e ressuscitado. Isto é, este poder de Jesus pressupõe o sofrimento e a paixão sua na cruz, pressupõe a sua morte, pressupõe o outro monte, o Gólgota, que não o monte onde o demônio mostra os reinos do mundo e sua glória, onde ele está suspenso na cruz e morre, escarnecido pelos homens, abandonado pelos seus. O reino de Cristo é algo completamente diferente dos reinos da terra, do esplendor dos reinos de Satanás e dos melhores reinos que o homem é capaz de organizar. Este esplendor, como a palavra grega diz, doxa, é o esplendor da mera aparência que se dissolve. O esplendor de Cristo tem uma outra glória. O seu esplendor cresce por meio da humildade, da progressão naqueles que se deixam fazer-se discípulos pela catequese, pelo batismo, pelos sacramentos, e passam a conduzir suas vidas a partir daquilo que Cristo e só Cristo entrega no Monte Calvário. Bonito, né? Olhe para a cruz. Quando o diabo diz: salta-te daqui de cima e lança-te para baixo, Jesus não se atirou do alto do templo para o chão, ele saltou para o abismo, que não é o que nós conhecemos. Ele não saltou para o abismo do caos, ele saltou para o abismo da graça extraordinária que não tem fim, dos braços do Pai. Ele desceu ao abismo da morte, à noite do abandono, à exposição dos que nada valem, morto na cruz entre dois ladrões, para dar a cada um de nós, com ele, um salto que para o resto da vida desceremos até a morte, e quando formos levados à sepultura, que parece o último lugar definitivo nosso, nós estaremos acordando-nos nos braços do Pai, e não no túmulo e nem nos braços de Satanás, com as suas decisões e projetos e propostas. Esse é o abismo, esse é o monte, e esse é o Senhor, que quer também hoje vencer as suas tentações. Incline a sua cabeça, põe a mão no seu coração, e renove sua aliança com o Senhor. Diga a Ele que sua fome e sede não vão te dominar, que as tentações não guiarão suas decisões, que o poder dos reinos do mundo e sua glória
que o poder de transformar a religião num lugar de distração não vão dominar você, mas que você aceita o convite de Jesus para lançar-se no abismo do amor infinito de Deus e entregar sua vida só nas mãos de Deus. Fale com Ele, renove sua amizade, sua aliança com Ele. Quando eu medito em seu amor tão grande, seu filho dando ao mundo pra salvar, na cruz vertendo seu precioso sangue,